Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os corações. Antes de iniciarmos o tema, vamos prestar uma homenagem a uma querida companheira, Maria Dolores. Ela nasceu na cidade de Bonfim da Feira, no estado da Bahia, aos 10 de setembro de 1901. Em 27 de julho de 1958, ela veio a desencarnar. Maria Dolores dedicou-se à poesia e ao jornalismo. Em Salvador, assinou a página feminina do jornal O Imparcial durante 13 anos, época em que também lecionava humanidade. Ela, receando a apreciação da crítica especializada, guardou para si a sua obra poética durante muitos anos. Segundo confessa no prefácio do livro Ciranda da Vida, sua primeira obra publicada foi em benefício da instituição Lar das Meninas Sem Lar. Fato esse que proporcionou sua entrada no mundo literário. Dedicou-se ao amparo das crianças assistidas pela citada instituição. Estendeu sua obra benemérita, abrigando em seu próprio lar crianças desvalidas, orientando-as e assistindo-as. A casa de Juvenal Galeno, no estado do Ceará, também recebeu o carinho e a ternura de Maria Dolores. No ano de 1971, através do médium Francisco Cândido Xavier, sua obra poética continua, presenteando-nos com a ternura dos seus ensinamentos, transbordantes de amor e de fé. Ela enviou, pelas mãos abençoadas do médium mineiro, suas páginas normalmente em forma de poesia e rimas, sendo muito comum enviar as tradicionais mensagens das mães e do Natal, por ocasião dessas comemorações. Foi o espírito encarregado de enviar a mensagem Dádivas de Amor, em vista da desencarnação do senhor José Gonçalves Pereira. Essas informações foram extraídas do livro A Vida Conta, de Francisco Cândido Xavier. Então, a nossa homenagem a essa companheira que tanto trabalhou para a divulgação do espiritismo na nossa pátria. E falando de pátria, esse livro do Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos falar desse tema, desse livro, do capítulo 1 ao 3. Quem quiser depois adquirir esse livro, ou pegar até na biblioteca aqui da casa, é muito importante a leitura dele. Então, no prefácio desse livro, Emmanuel, ele incumbe Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, a psicografar esse livro através das mãos de Francisco Cândido Xavier. E ele nos relata que Humberto de Campos, pelo seu conhecimento, pela sua forma de escrita e pelo amor que ele dedicou ao Brasil, ele seria o espírito recomendado para a elaboração desse livro, para nos trazer esclarecimento sobre a pátria do Evangelho, né? Sobre a história, a missão do Brasil no contexto mundial, como sendo a pátria do Evangelho. E ele nos fala que aqui no Brasil, quando o grande cientista Humboldt visitou a Amazônia, ele ficou tão extasiado com as belezas, com as riquezas. O cientista asseverou que o Brasil ele asseverou, é uma grande verdade, precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-se no seu sentido econômico, a sua significação espiritual. Então, o cientista ele falou que o Brasil que o Amazonas era o celeiro do mundo. Quando ele viu a grandeza do nosso país, das nossas riquezas, da fauna, da flora,
ele ficou encantado com a grandeza do Brasil, com a grandeza do Amazonas. E aqui no livro ele nos fala que ele viu as grandezas das riquezas naturais, das águas, das florestas, das matas, e ele não percebeu a grandeza espiritual desse país, no contexto do mundo. Porque o Brasil, desde o início, desde o planejamento, já foi determinado a forma, o formato de um coração. Jesus, ele estando aqui na Terra, ele retornou aqui, visitando esse planeta, ele se entristeceu de ver que o seu evangelho, que ele havia pregado, que ele havia deixado o seu exemplo, e recomendou tantas vezes para amai-vos uns aos outros como eu vos amei, estava tendo as guerras santas, o tribunal da Inquisição, e ele estava vendo as pessoas que eram determinadas a divulgar o evangelho, a trabalhar em guerra, estavam se destruindo. E Jesus ficou muito triste de ver aquela destruição, de ver aquelas guerras sangrentas em nome dos seus ensinamentos. E ele falou, ele estava aqui com uma comissão de espíritos de luz para fazer essa visita ao nosso planeta. E ele se entristeceu. Então, um desses espíritos que estavam com ele, Eliu, falou com Jesus, mas existem terras desconhecidas, onde nós poderemos recomeçar, através de criaturas, de espíritos jovens, que lá poderão ingressar nessas terras novas, e lá nós poderemos dar um reinício ao Evangelho, de uma forma mais clara, de uma forma com mais amor, de uma forma com menos violência, como está acontecendo aqui nesse momento. E Jesus indagou: toda parte da terra é sagrada, por que teria que ser em outros locais? E ele foi falando que espíritos ali são espíritos jovens que necessitavam de conhecimento, e seria muito mais fácil eles estarem ali despidos ainda do orgulho, do egoísmo e da vaidade, deles aceitarem esses ensinamentos de Jesus, com mais tranquilidade, com mais amor, com mais benevolência. Então, no plano espiritual, foram organizando-se uma comissão de espíritos de luz para fazer com que o Evangelho fosse implantado, reimplantado aqui na Terra, de uma forma que todos pudessem compreender. E aí faltaria escolher o lugar. E Jesus pediu a Eliu que o trouxesse, que o levasse a essas terras desconhecidas, onde ainda não existia o conhecimento, ainda não a exploração pelo ser humano. E ele trouxe nas Américas, e ele viu as grandezas das matas, das terras ainda inabitadas. E ele perguntou a Eliu onde seria o lugar que de todo lugar se pudesse ver o mundo todo. E ele trouxe Jesus até aqui no Brasil e mostrou as terras brasileiras. E Jesus ficou maravilhado de ver as riquezas, a paisagem, a paz que reinava aqui. E Jesus começou a planejar, juntamente com seus emissários, a implantação do Evangelho, e determinou que ele reencarnasse em Portugal, e ele viria com a missão de trabalhar, de fazer o mapeamento dos mares, para que fosse iniciado essa visita, esse processo de planejamento, de estrutura, para que esses mundos fossem habitados, começasse essa caminhada, esse processo de habitação. Então, ele encarnou em Portugal, Eliu, e lá ele começou a trabalhar. Ele trabalhava arduamente, fazendo o mapeamento, fazendo as cartas de navegação. E no plano espiritual, os espíritos começaram a trabalhar com todos os navegantes da época a vontade de conhecer e descobrir novos horizontes.
Então, foi um sentimento geral, foi um trabalho do plano espiritual. E Elio, estando aqui, encarnado em Portugal, trabalhou fazendo, com a sua equipe, as cartas de navegações. E o primeiro passo, eles conseguiram encontrar o caminho em direção às Índias, onde eles começaram a ver as riquezas que tinha lá e começaram a caminhar. Em conjunto com Portugal, a Espanha também começou esse mesmo processo, esse mesmo sentimento de vontade de encontrar esses horizontes novos, desconhecidos. E foram tendo as descobertas. E, numa dessas viagens em direção à Índia, Cabral, que estava com uma caravela, responsável, ele, durante a noite, ele tinha sonhos, ele tinha visões com essa terra diferente, com esse local novo, que ainda não existia a habitação, ainda não estava feito o trabalho de colonização. E, num determinado momento, essas caravelas, elas foram, de acordo com o plano espiritual, elas foram desviadas do curso da direção das Índias e acabaram começando a andar em outro rumo. E todos ali ficaram muito desesperados, muito apreensivos, com aquele lugar desconhecido, não sabiam onde que iam chegar naquelas direções que aquelas caravelas tinham tomado. E Jesus, no comando, esses espíritos abnegados que já estavam trabalhando, deu a cada um dessas criaturas que estavam nessas caravelas uma fé, uma confiança tão grande, que eles acabaram vindo naquelas caravelas sem ter um rumo determinado, mas com aquela confiança. E avistaram as serras, as florestas, aí começaram a ver que estavam se aproximando já das praias e chegaram em Porto Seguro. E ali, ao chegar, encontraram os indígenas, que os receberam de braços abertos. E ali eles fincaram a bandeira e celebraram a primeira missa. E deram o nome de Terra da Santa Cruz. Então, ficaram ali por um período e retornaram, levando as riquezas, colheram as riquezas e levaram a Portugal e foram levar a boa nova, notícia da nova descoberta. E ali ficaram 2 presos que haviam sido trazidos junto com essa caravana. E esses presos ficaram ali como se fosse uma punição a eles, teriam que ficar aqui nessa terra nova. E um deles se desesperou, porque ele estava ali, ele tinha sido julgado e condenado por um fato que ele não tinha cometido. E ele pegou ali uma embarcação dos indígenas e entrou mar dentro em busca de conseguir alcançar aquela caravela. E não conseguiu, por causa das condições da embarcação precária. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, os benfeitores espirituais deram a ele a capacidade dele retornar à praia, e ali os índios que estavam ali ofereceram a sua casa, receberam, acolheram de braços abertos. E aí ficaram os 2. Foram passando os tempos e Portugal não se interessava muito com o Brasil, com essa terra nova, porque tinha muitas riquezas a ser explorada ainda na Índia. E, mesmo assim, de tempos em tempos, esses navios eles aportavam aqui no Brasil para retirar o pau-brasil, que tinha em fartura, em abundância. E engraçado que as outras terras que foram descobertas, logo essas terras, esses continentes, eles foram se desflagrando, foram formando outras colônias e acabaram se tornando pedaços individuais. E o Brasil não. Pelo trabalho de Jesus, pelo trabalho dessa falange de espíritos, nunca houve, o Brasil continuou intacto, nunca foi separado, continuou essa unidade. Jesus, quando ele escolheu o nosso país, ele já desenhou no firmamento a forma de um coração.
E se nós olharmos o mapa do nosso país, ele é a forma de um coração. Por isso que no livro aqui eles falam que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E Jesus abençoou esse país e disse que esse país jamais ele se separaria, se tornaria pedaços individuais, como aconteceram com os outros locais, as outras descobertas. Porque aqui seria o meio de implantar o Evangelho, e que esse Evangelho, sendo implantado aqui, ele se estenderia para todas as partes do universo. Então, toda a Terra receberia a influência do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, que estariam sendo implantados aqui no Brasil. E aí, para se escolher quem seriam os habitantes desse país? Nós falamos que a primeira caravela que esteve aqui no Brasil, ela deixou 2 presos que haviam sido degredados de Portugal. Por ordem do rei, eles foram deixados aqui. E esses 2 homens, eles se uniram aos indígenas daqui, e quando essas caravelas retornavam aqui no Brasil, para retirar o pau-brasil, iam ficando outras pessoas aqui. Iam começando a tentar fazer a colonização, tentar se estruturar aqui. Imagine você chegar num local onde não tem nada, e você começar ali, né? Nós sabemos de pessoas que foram para o Amazonas há 20 anos atrás, e eles nos relatam as dificuldades que eram ao chegar no Amazonas, que não tinha estrada, a forma como eles demoravam para chegar até lá, não tinha meios de comunicação. Imagina chegar aqui no Brasil, vindo de outro país, ter que começar tudo. Teria que ser pessoas muito corajosas mesmo, que tivessem uma fé muito grande no futuro. Então, foi assim que nós começamos aqui. E Jesus, ele abençoou esse país desde o início. E, junto com essas criaturas que já estavam aqui no Brasil, que eram os indígenas, que recebiam todos que aqui chegavam com amor, com carinho, com resignação. Foram vindo pessoas lá de Portugal, e depois começaram a vir os escravos aqui para o Brasil. Então, quais foram as 3 primeiras raças que chegaram aqui no Brasil? Foram os degredados, né, que saíam de Portugal, vinham aqui como se fosse para cumprir uma pena aqui no Brasil, os indígenas que já estavam aqui no Brasil, e os escravos que vieram da África. Então, aqui, Jesus falou que o Sermão da Montanha, ele começou a se expandir aqui, já com esses primeiros habitantes do nosso mundo. Porque essas criaturas que estavam vindo, eles tinham essa missão de fazer com que esse país ele fosse construído, ele fosse erguido. E nós sabemos do quanto foi difícil aqui para o sistema de escravidão, a dor e o sofrimento. Então, lá no Sermão da Montanha, Jesus falou: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. E essas criaturas, eles tinham essa humildade no coração. E eles vieram para cá já com esse sentimento de trabalhar, de fazer com que o progresso acontecesse. E Jesus entregou o nosso país ao espírito Ismael e pediu que esse espírito ele fosse encarregado de implantar aqui no Brasil o Evangelho, de acordo com seus ensinamentos. E Jesus prometeu que enviaria outros espíritos para auxiliá-lo durante toda a caminhada evolutiva do nosso país. Então, nós sabemos que aqui no Brasil, nós aceitamos. Por que o nosso país recebe todas as pessoas aqui de braços abertos? Nós não temos guerra, nós não temos essas
catástrofes da natureza. Nós somos umas pessoas amáveis, porque desde o começo nós fomos escolhidos por Jesus para estarmos aqui. E nós, pela nossa condição de termos sido escolhidos como a pátria do Evangelho, nós já somos privilegiados pela bondade de Jesus e pelo amor dele de nos escolher e nos dar um país tão abençoado como é o nosso. E o que falta para que o nosso país seja um país que já devia estar mais evoluído na parte moral? Nós sabemos que o que falta ainda em nós é trabalharmos esses ensinamentos, esse Evangelho de Jesus. E qual é o primeiro pedido que Jesus nos fez? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando nós tivermos esse sentimento em nosso coração, esse verdadeiro sentimento de desejar o outro que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós já estaríamos muito mais avançados na parte moral. Mas nós estamos trabalhando e nós temos sempre a bênção de Jesus. Nós temos o nosso espírito protetor do nosso país, que trabalha incansavelmente. O espírito Ismael, sempre com essa equipe do plano espiritual, nos auxiliando, nos atendendo, sempre nos solicitando, sempre enviando seus mensageiros. Não faltam no nosso país missionários que aqui chegam para nos trazer, para nos relembrar as boas novas do Evangelho, para nos dar sempre esse suporte espiritual de que nós necessitamos. E a nossa missão aqui, no nosso país, é fazer com que o Evangelho, cada um de nós, sejamos multiplicadores através do nosso exemplo, através do nosso amor, através da nossa honestidade, do nosso trabalho, da nossa forma de viver, para que nós possamos, como missionários que nós somos, por Jesus, que nos deu essa pátria e nos deu essa missão, de nós divulgar o Evangelho, os ensinamentos de Cristo para toda a humanidade. Se nós estamos aqui, meus queridos, é porque nós temos capacidade. Jesus confia em nós e Deus confia sempre nos seus filhos e nos ama indistintamente. E para que nós possamos caminhar sempre, para que nós possamos ser multiplicadores dos ensinamentos de Jesus, nós devemos começar por esse primeiro pedido que ele nos fez: amarmos-nos uns aos outros, como ele nos ama sempre. Amar a Deus e ter sempre fé e confiança que Deus, em todos os momentos, ele está nos amparando, ele está nos protegendo, ele está nos abençoando. O nosso país, ele tem tudo de bom que nós precisamos. E é muito triste quando nós estamos andando, quando nós estamos no trânsito, e nós observamos a cada momento as pessoas jogando copo, jogando papel, jogando lata de refrigerante pelo vidro dos seus carros. E se nós pensássemos que é uma atitude de egoísmo, porque aquela pessoa tem uma condição de ter um carro bom, de estar ali, de ter uma boa alimentação. E aqueles detritos que são jogados, eles irão afetar todas aquelas criaturas que moram dentro das favelas, na beira dos rios, dos córregos, para onde aqueles lixos irão e para onde, com certeza, na hora que der uma chuva, acontecerá os alagamentos. Se nós tivermos esse sentimento sempre em nosso coração, de amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos pensar em todas as situações. Se o que nós estamos fazendo hoje, qual é a minha missão nesse mundo? O que eu estou fazendo hoje que não estou atingindo o meu próximo? O que eu estou fazendo hoje que eu gostaria que fosse feito a mim também dessa forma?
Então, meus amigos, Jesus, ele está nos pedindo. E se vocês quiserem ler esse livro, ele nos traz mensagens belíssimas. Ele nos dá o verdadeiro valor que tem a nossa pátria. E amanhã, como dia 7 de setembro, é um dia de comemoração nacional, nós devemos ter esse sentimento de amor. Devemos pensar que Jesus, ele está sempre confiando em nós, esperando o melhor de cada um de nós durante essa nossa existência, durante essa nossa caminhada evolutiva. Obrigada. Agora nós podemos fazer perguntas ou um questionamento dentro do tema exposto. Aquele que quiser fazer, é só levantar a mão, o nosso companheiro levará o microfone. Dona Maria Pessoa, enquanto eles pensam, a senhora vê a espiritualidade, né? Como ela é sábia. Portugal já existia há mais de 200 anos antes da vinda de Jesus. E foi dado o descobrimento do Brasil a Portugal, por Portugal ser um país muito pobre, foi dado a eles, né? E o espírito de maior inteligência que pisou em terras brasileiras foi o Dom Pedro. Inclusive tem um livro chamado JK pelos Caminhos do Brasil, do espírito Joyce Figner, da editora La Chatre, que lá mostra que Dom Pedro foi o Juscelino Kubitschek. Quer dizer, ninguém pode afirmar, mas o espírito recebeu a mensagem dizendo que ele era o Juscelino. Então, essa colocação que eu queria fazer, se a senhora souber de alguma coisa... Na verdade, nós sabemos, né, que Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele nos ampara sempre. E ele, porque ele escolheu os escravos, aquele pessoal da África para vir, porque era um pessoal pobre, sofredores já estavam ali naquele sentimento. E aqui no Brasil, mesmo eles indo sofrendo, passando pelo todas as injustiças sociais que aconteceram, mas eles nos trouxeram muito conhecimento, eles trouxeram a sua cultura, eles nos auxiliaram os portugueses que aqui vieram, trabalharam muito, né? E nós sabemos que Deus, pela sua infinita misericórdia, ele escolhe cada um de nós, quando ele sabe que nós estamos preparados para assumir uma missão. E quando Jesus veio, ele também foi confundido. Eles achavam que Jesus viria muito rico, e ele veio numa situação bem simples, bem humilde. Por isso que Jesus escolheu as pessoas mais simples e mais humildes, justamente para ingressar aqui no nosso país, para que nós tivéssemos hoje, no estado evolutivo que nós nos encontramos, que nós somos aqueles lá da época do descobrimento, que estamos aqui até hoje. E hoje nós já temos essa consciência, nós já temos essa capacidade. Graças a Deus, nós já nos transformamos em criaturas bem melhores. A nossa missão continua, é de transformar, fazer com que o mundo se transforme. Nós temos esse compromisso que nós assumimos com Deus, e com Jesus, e como o nosso companheiro falou, com esses espíritos amigos que estão sempre nos amparando. Ainda podemos fazer perguntas ou colocações. Não tem mais, então vamos... A senhora pode fazer as suas considerações finais? Então, Jesus confiou em nós. Jesus, ele nos deu essa terra e nos deu a missão de cada um de nós estarmos aqui e nos transformarmos em criaturas melhores. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos cada dia buscando esse
esses conhecimentos, quando nós saímos das nossas casas e buscamos conhecimentos, nós estamos justamente querendo nos transformar em criaturas melhores. E Jesus falou que quando uma ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria no meio de nós. Então, nós temos a certeza que quando nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho, cuidando da nossa família, fazendo o melhor que nós podemos em nossas vidas e nossos compromissos, nós estamos exercitando esses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, acham que nós somos bobos porque nós podíamos ganhar dinheiro. Às vezes, surge a oportunidade de nós ganharmos dinheiro fáceis e de forma desonesta. E nós sabemos que essas formas desonestas, elas nos trarão dores e sofrimentos. Quando nós temos essa consciência, nós já temos essa responsabilidade e essa compreensão de, através do nosso trabalho, através das nossas vidas, do nosso exemplo aos nossos familiares, nós estamos contribuindo para a divulgação do Evangelho de Jesus, não só aqui para o nosso país, mas para todo o mundo. Porque quando as pessoas chegam aqui no nosso país, eles sentem as nossas energias, eles sentem as nossas alegrias. Nós tivemos agora há poucos tempos a visita desse Papa e de pessoas que vieram do mundo inteiro aqui para o Brasil. E foi uma semana que todas as pessoas, todos estavam felizes, houve uma vibração, uma sintonia tão benéfica durante esses dias, desses encontros, e nós devemos aproveitar esses momentos e tirar desses eventos uma lição, que cada dia o mundo ele vem aqui e ele sai contente de ver o nosso comportamento aqui nesse país. Eu desejo a todos que tenham um ótimo feriado, um ótimo final de semana. E ao retornarem para os seus lares, que Jesus acompanhe a todos vocês. Uma boa noite a todos.